Companhias aéreas estão passando por uma transformação silenciosa, mas profunda. E se você tem 65 anos ou mais, essa mudança afeta diretamente a forma como você viaja para o exterior. Com a chegada do fim de 2025 e a entrada de 2026, novas diretrizes aeroportuárias e operacionais começam a valer em diversos países. E, curiosamente, elas foram pensadas para beneficiar especialmente os viajantes mais velhos. Ainda assim, pouquíssimas pessoas no Brasil foram claramente informadas sobre o que realmente mudou. Sempre que surge uma nova regra, quase sempre existe um detalhe que fica escondido. Quanto menos o passageiro sabe, mais fácil se torna para uma companhia aérea cobrar por algo que deveria ser gratuito ou negar uma assistência que, na prática, já é garantida por norma. A verdade é que, quando você entende essas 12 novas regras internacionais, regras que muitas empresas prefeririam que você nunca descobrisse, a experiência no aeroporto muda completamente. Os controles de segurança se tornam menos desgastantes, o embarque fica mais organizado e tranquilo, surgem melhores opções de assento, a assistência à mobilidade passa a funcionar de forma mais confiável, e pouco a pouco, você começa a viajar com um nível de confiança que a maioria das pessoas acima dos 65 anos nem imagina ser possível. E antes de entrar neste guia pouco conhecido sobre aeroportos entre 2025 e 2026, vale a pena se inscrever e acompanhar o canal. Assim, você recebe em primeira mão informações que podem ajudar a economizar dinheiro, evitar aborrecimentos e garantir uma viagem internacional muito mais tranquila. Vamos agora ao que realmente importa. Veja o que muda de verdade e como usar isso a seu favor. Às vezes, algumas frases simples já são suficientes para destravar vantagens reais. Assim que você chega ao aeroporto, seja no Brasil, na Europa, na América do Norte ou em qualquer outro destino internacional, começamos pela primeira grande mudança. Ela diz respeito à nova política internacional de isenções médicas nos controles de segurança, que já está em vigor em vários países, inclusive em grandes aeroportos internacionais. Para muitos viajantes acima dos 65 anos, essa sempre foi a parte mais cansativa da viagem. Tirar objetos da bagagem de mão, separar medicamentos, colocar aparelhos médicos nas bandejas, lidar com a pressão e, em alguns casos, ter que explicar questões de saúde pessoais em público. A partir do fim de 2025, no entanto, os serviços de segurança de muitos aeroportos ampliaram discretamente as proteções destinadas a passageiros com mais de 65 anos, garantindo mais privacidade e muito menos estresse. Se você viaja com um aparelho CPAP para a apneia do sono, insulina, medicamentos cardíacos, líquidos médicos específicos ou qualquer outro equipamento essencial para a sua saúde, não é mais necessário retirar absolutamente nada da sua bolsa ou mochila. Nenhum desses itens. Isso acelera o processo, reduz a ansiedade e evita situações constrangedoras. O detalhe interno que quase ninguém comenta é que muitos agentes de segurança ainda operam com procedimentos antigos, porque o treinamento nem sempre acompanha a velocidade das mudanças nas regras. Por isso, pode acontecer de pedirem que você retire objetos que oficialmente já estão isentos. É aqui que o conhecimento do passageiro faz toda a diferença. Para evitar qualquer problema antes de sua bagagem passar pelo raio-x, você pode dizer algo como: "Estou utilizando a política médica atualizada para dispositivos e itens de saúde." Se houver dúvida, uma simples captura de tela do site oficial da autoridade aeroportuária costuma ser suficiente. A frase-chave a memorizar é direta e clara: dispositivos médicos são isentos de acordo com a regulamentação médica vigente. Diga isso apenas uma vez e você vai perceber imediatamente a diferença na forma como a inspeção é conduzida. Vamos agora para a segunda regra, uma das menos conhecidas entre viajantes acima dos 65 anos. O embarque costuma ser a parte mais caótica de qualquer viagem. Empurra, filas confusas, compartimentos de bagagem que se enchem rápido demais e aquela sensação constante de que é preciso correr para não ficar sem espaço. No entanto, de acordo com as novas normas, se você tem mais de 65 anos e apresenta qualquer limitação de mobilidade, mesmo leve, como artrose, dor no joelho ou dificuldade para permanecer em pé por muito tempo, você tem direito ao embarque assistido, mesmo sem usar cadeira de rodas. Esse recurso permite embarcar antes, garantir espaço para a bagagem de mão sem estresse e se acomodar com calma antes da chegada da multidão. O problema é que as companhias aéreas costumam esconder essa opção na categoria de serviços especiais, e o pessoal raramente oferece isso de forma espontânea.
É preciso solicitar. Ao chegar ao balcão do portão de embarque, basta dizer: gostaria de incluir embarque assistido na minha reserva. Esse pedido simples gera uma anotação interna no seu cartão de embarque e o coloca em um grupo prioritário, sem custo adicional ou necessidade de status especial. Se você utiliza bengala, andador ou qualquer outro tipo de apoio, informar isso já no check-in facilita ainda mais, pois o sistema registra automaticamente a necessidade. A frase-chave aqui é: você pode adicionar a observação de embarque assistido à minha reserva, uma única frase que muda completamente o início da sua viagem. Uma das maiores preocupações de pessoas mais velhas ao viajar é o medo de serem separadas da pessoa que as acompanha, seja o cônjuge, um filho adulto, um cuidador ou até um amigo que esteja ali justamente para ajudar. No entanto, entre o fim de 2025 e ao longo de 2026, uma atualização importante nas regras de acessibilidade mudou totalmente esse cenário. A partir de agora, se você recebe assistência de mobilidade ou apoio médico no aeroporto, o seu acompanhante tem o direito de permanecer ao seu lado, desde a passagem pelos controles de segurança até o embarque, mesmo que o acompanhante esteja originalmente alocado em um grupo ou zona totalmente diferente. O grande benefício oculto dessa regra é a tranquilidade. Em vez de atravessar o aeroporto sozinho, apreensivo a cada ponto de controle, você e seu acompanhante seguem juntos por todas as etapas do trajeto. Isso reduz o estresse, evita confusões e impede situações de vulnerabilidade ou falta de apoio. Essa proteção vem de normas internacionais de acessibilidade, inspiradas nas regras adotadas em grandes aeroportos internacionais e hoje usadas como referência em diversos países. Elas determinam que pessoas que dependem de assistência não podem ser separadas da sua rede de apoio durante os procedimentos aeroportuários e o embarque. Ainda assim, as companhias aéreas quase nunca divulgam essa informação. Por isso, é essencial ativar esse direito já no momento do check-in. Basta dizer algo como: estamos viajando juntos e eu recebo assistência de mobilidade. Preciso que nossos embarques sejam vinculados. Mesmo que o acompanhante tenha uma reserva separada, os agentes podem sincronizar os grupos de embarque e, pelas regras mais recentes, devem fazer isso quando o pedido está relacionado à mobilidade ou à idade. A frase-chave que funciona é: você pode vincular meu acompanhante à minha assistência de mobilidade? Assim vocês permanecem juntos do início ao fim da experiência no aeroporto. A quarta regra trata de um tema que sempre gerou muita ansiedade em viajantes acima dos 65 anos. O uso de cadeiras de rodas e serviços de mobilidade nos aeroportos. Muitas pessoas já passaram por situações desconfortáveis, como solicitar uma cadeira de rodas no check-in e acabar sozinhas nos controles de segurança porque o funcionário sumiu, ou pior ainda, chegar ao portão de embarque e perceber que foram deixadas de lado aguardando ajuda. Isso acontece porque a maioria dos grandes aeroportos terceiriza esses serviços, o que frequentemente gera falhas graves no atendimento. No entanto, as regras de acessibilidade revisadas para 2025 e 2026 mudaram completamente esse cenário. A partir de agora, aeroportos internacionais são obrigados a garantir assistência contínua, ou seja, acompanhamento completo desde o check-in até o assento dentro do avião, sem trocas desnecessárias de funcionários e sem deixar o passageiro isolado em nenhum momento. Para ativar esse direito é importante ser claro e direto. Basta dizer: você pode coordenar uma assistência contínua de mobilidade desde o check-in até o embarque? Essa frase aciona um nível de atendimento superior, pensado justamente para evitar interrupções e garantir que você seja acompanhado por uma equipe responsável do início ao fim. Existe ainda um detalhe mais poderoso. Se esse pedido for feito com pelo menos 48 horas de antecedência, é possível solicitar um acompanhante dedicado, quase como um guia pessoal, muito mais confiável do que o serviço padrão de cadeira de rodas. A frase-chave é: por favor, registre no meu cadastro uma assistência contínua, sem troca de responsáveis. A partir desse momento, o aeroporto passa a incluí-lo em um protocolo mais rigoroso, tornando toda a experiência muito mais previsível e tranquila. A quinta regra é uma das mais importantes e também uma das que as companhias aéreas mais tentam esconder. Trata-se do direito legal à troca de assento por motivos de acessibilidade sem custo adicional. Todos sabem que qualquer assento considerado mais confortável normalmente é cobrado à parte. Assentos na frente da cabine, lugares no corredor, fileiras com mais espaço para as pernas ou áreas chamadas de preferenciais. No entanto, as atualizações das normas internacionais da aviação para 2025
e 2026 garantem que passageiros com limitações de mobilidade, problemas nas articulações, circulação sanguínea sensível ou que utilizam dispositivos de apoio podem solicitar assentos acessíveis sem pagar nada a mais, mesmo que esses lugares normalmente sejam mais caros. O benefício oculto é enorme. Um assento no corredor, por exemplo, facilita levantar-se com frequência. Fileiras mais à frente oferecem mais conforto. Áreas acessíveis reduzem o risco de dor, quedas ou desconforto durante o voo. Esses ajustes não são privilégios nem favores. São direitos garantidos por normas internacionais. Mas, como acontece com frequência, as companhias só concedem quando o passageiro usa os termos corretos. Basta dizer ao atendente: preciso de um assento acessível por motivos de mobilidade. De acordo com a regulamentação aérea vigente, não é necessário apresentar atestado médico. Uma explicação simples é suficiente. Se houver resistência, peça para falar com o responsável pela acessibilidade ou com o agente encarregado da resolução de reclamações. Trata-se de um funcionário treinado especificamente para isso, que toda companhia aérea é obrigada a designar e que tem autoridade imediata para liberar assentos acessíveis. A frase-chave é: solicita um assento acessível conforme a regulamentação vigente. Você pode verificar a disponibilidade? Ela funciona porque é clara, educada e firme. A sexta regra trata de um ponto essencial: o armazenamento adequado de medicamentos. Muitos viajantes acima dos 65 anos transportam insulina, medicamentos cardíacos ou remédios que precisam ser mantidos em temperatura controlada. O que pouca gente sabe é que os compartimentos de bagagem acima dos assentos podem aquecer bastante, o que compromete a eficácia de certos tratamentos. Por isso, as regras aéreas atualizadas para 2025 e 2026 determinam que, mediante solicitação, a tripulação deve armazenar medicamentos sensíveis no refrigerador da aeronave. Isso não é um favor nem um serviço especial, é uma obrigação sempre que o passageiro faz o pedido antes ou durante o embarque. O benefício oculto é a tranquilidade total. Em vez de se preocupar com o calor dentro da bagagem de mão, você tem a certeza de que seus medicamentos estão sendo conservados adequadamente, sob responsabilidade direta da tripulação. A maioria dos comissários conhece essa regra, mas raramente a menciona pois ela gera uma tarefa adicional. Por isso, o procedimento só é ativado quando o passageiro solicita logo ao entrar na aeronave. Basta dizer: eu tenho medicamentos que precisam ser refrigerados. Você pode colocá-los no refrigerador da tripulação? Colocar os remédios em uma pequena bolsa bem identificada facilita o trabalho da equipe e garante que eles sejam devolvidos rapidamente ao final do voo. A frase-chave que assegura o armazenamento correto é simples e direta: este medicamento precisa ser mantido em temperatura controlada. A regulamentação aérea permite o armazenamento em cabine. Essa declaração curta, educada e firme evita discussões, protege sua saúde durante o voo e impede que seu tratamento seja tratado como um objeto comum. Muitos viajantes mais velhos desconhecem essa regra e passam horas se preocupando sem necessidade. Quando você usa a formulação correta, todo o processo muda. O pedido deixa de ser visto como opcional e passa a ser um direito claramente estabelecido. Regra número 7. O acesso discreto a áreas tranquilas e espaços voltados à acessibilidade. A maioria das pessoas acredita que apenas quem tem cartão premium, passagem muito cara ou status elite pode entrar em salas VIP. No entanto, as atualizações internacionais de acessibilidade previstas para o fim de 2025 e ao longo de 2026 abriram uma possibilidade pouco conhecida. Pessoas com mais de 65 anos que utilizam algum auxílio médico ou dispositivo de mobilidade podem agora acessar salas silenciosas ou áreas de descanso específicas. Não se trata de luxo, mas de espaços pensados para reduzir estímulos, permitir descanso seguro ou aguardar assistência de mobilidade longe do estresse de um terminal lotado. Na prática, vários grandes aeroportos internacionais já aplicam essa medida de forma discreta. Hubs importantes como São Paulo Guarulhos, Rio de Janeiro Galeão, Brasília ou Belo Horizonte Confins permitem que passageiros com embarque assistido aguardem em áreas mais tranquilas enquanto recebem atendimento, algo especialmente valioso para viajantes mais velhos e frequentemente cansados. Depois de conexões longas, a diferença é enorme. O benefício invisível é significativo: menos ruído, mais privacidade, melhor hidratação, descanso real e um ambiente sem pressão. É uma forma eficaz de preservar energia, mas quase ninguém sabe disso,
porque esses espaços raramente são divulgados pelos aeroportos. Para ativar esse direito, basta perguntar onde fica a sala de acessibilidade ou a área tranquila do aeroporto, desde que você já esteja registrado como passageiro com embarque assistido. Em muitos casos, um funcionário acompanha você diretamente até o local. A frase-chave precisa ser clara: eu tenho embarque assistido. Tenho direito ao espaço tranquilo ou à área de acessibilidade? Uma única pergunta que transforma completamente a espera antes do voo. Regra número 8. A bolsa médica, que não conta como bagagem. Essa é uma das regras mais discretas, e também uma das mais úteis para quem depende de medicamentos que precisam ser mantidos refrigerados, como insulina, ou certos tratamentos cardíacos. A partir do fim de 2025, autoridades de segurança aeroportuária em muitos países passaram a autorizar oficialmente um terceiro item exclusivo para necessidades médicas, incluindo pequenas bolsas térmicas, para medicamentos sensíveis à temperatura, líquidos médicos ou alguns equipamentos de saúde, e essa bolsa não entra no limite de bagagem de mão. Na prática, isso significa que você pode embarcar com sua mala de cabine, seu item pessoal como bolsa ou mochila, e sua bolsa térmica médica, sem custo adicional e sem precisar reorganizar tudo nos controles de segurança. O problema é que muitos agentes ainda seguem protocolos antigos e questionam esse terceiro item, especialmente quando o passageiro não demonstra conhecer esse direito. Se isso acontecer, mantenha a calma e diga apenas: esta é minha bolsa médica, autorizada pela regulamentação atual sobre itens médicos em cabine. Se quiser encerrar a conversa rapidamente, mostrar uma captura de tela da página oficial da autoridade aeroportuária sobre essa política costuma ser suficiente. Em geral, a frase-chave é: esta bolsa médica é isenta, ela contém itens de saúde protegidos pela regulamentação vigente. Use essa frase uma única vez e você nunca mais será impedido por causa da sua bolsa. Simples assim. Regra número 9. As palavras exatas que mudam completamente a forma como você é atendido no portão de embarque. Muitos passageiros chegam ao portão e dizem apenas: preciso de ajuda. Porém, entre 2025 e 2026, os sistemas das companhias aéreas não reagem a pedidos genéricos, e sim a termos específicos. Existe uma formulação que altera imediatamente a postura da equipe de solo: eu tenho uma solicitação de serviço especial registrada na minha reserva. Ao dizer isso, o sistema identifica automaticamente você como um passageiro com solicitação de serviço especial, o que garante embarque prioritário, assistência à mobilidade e acompanhamento reforçado durante conexões. Mais importante ainda, essa indicação acompanha toda a sua viagem, inclusive nas escalas. Você também pode ligar para a companhia aérea antes da viagem e pedir simplesmente: por favor, inclua assistência de mobilidade para passageiro acima de 65 anos na minha reserva. Ao chegar ao aeroporto, o atendente já visualiza essa informação imediatamente no sistema. A frase-chave oficial é: você pode confirmar a inclusão do serviço especial para embarque e assistência de mobilidade na minha reserva? Dita com segurança, ela ativa protocolos internos que garantem atendimento prioritário, sem que você precise implorar por ajuda. Regra número 10. Proteger sua bagagem de mão que contém itens médicos e essenciais. Quando o avião está cheio, é comum que agentes no portão pressionem os passageiros a despachar a bagagem de mão. Porém, existe uma regra muito clara, reforçada nas normas aéreas de 2025 e 2026, que protege especialmente viajantes mais velhos. Se sua bagagem contém itens médicos, dispositivos de apoio ou objetos essenciais para seu conforto e saúde, ela não pode ser retirada de você sem o seu consentimento. Isso inclui aparelhos para a apneia do sono, almofadas terapêuticas, bengalas, equipamentos para controle de glicose e bolsas com medicamentos indispensáveis. O benefício oculto é enorme. Tudo permanece com você, evitando calor excessivo, danos ou risco de extravio. Se alguém insistir em despachar sua bagagem, diga com calma: esta é uma bagagem médica. A regulamentação exige que ela permaneça na cabine. Colocar uma etiqueta médica visível na alça da bolsa ajuda ainda mais, pois o pessoal é treinado para evitar manusear esse tipo de equipamento. A frase-chave oficial é: eu preciso manter esta bagagem comigo por motivos de saúde, ela é protegida pela regulamentação sobre bagagem médica. Uma única frase, sem discussão. Sua bagagem fica garantida. A partir do fim de 2025, e ao longo de 2026, muitas companhias aéreas no Brasil e no exterior também passaram a aplicar de forma discreta
uma política que pouquíssimos passageiros conhecem: a isenção de diversas taxas para pessoas com mais de 65 anos. Isso não aparece no site, nem nos e-mails de reserva, nem no aplicativo da companhia. É um benefício invisível que só é ativado quando você solicita explicitamente. Quem não pede, paga. O que quase ninguém percebe é que essas isenções podem representar economias reais, e não valores simbólicos. Em muitos casos, é possível eliminar taxas de atendimento telefônico, custos de troca de assento, tarifas para alterações no mesmo dia, e até algumas penalidades que normalmente seriam inevitáveis. Mas nada disso funciona se você esperar que a companhia ofereça espontaneamente. Cabe ao passageiro ativar o benefício, especialmente quando a passagem foi comprada por meio de um site intermediário. Ao falar com um atendente, a formulação ideal é simples e direta: você pode aplicar a isenção de taxas para passageiros acima de 65 anos na minha reserva? Normalmente, o agente confere sua idade no sistema e remove imediatamente as cobranças aplicáveis. E aqui vai um detalhe interno que quase ninguém imagina. Algumas companhias chegam a reembolsar taxas já pagas assim que identificam que você se enquadra na categoria de passageiro sênior protegida. A frase-chave para esse momento é: entendi que existe uma isenção de taxas para passageiros idosos. Você pode verificar se ela se aplica à minha passagem? É educada, firme e de forma surpreendente funciona na maioria das vezes. Existe ainda uma estratégia pouco conhecida, mas extremamente eficaz, chamada de cancelamento por cortesia. Mesmo que os aviões operem com regras rígidas de assento, mapas digitais e prioridades de embarque, supervisores de portão e alguns membros da tripulação têm uma margem de decisão que não está escrita em lugar nenhum e que frequentemente beneficia passageiros mais velhos. O cancelamento por cortesia permite flexibilizar certas regras quando isso melhora o bem-estar do passageiro. E após as atualizações globais de acessibilidade entre 2025 e 2026, essa prática se tornou ainda mais comum. O valor oculto desse recurso é enorme. Ele pode aproximar você dos banheiros, colocá-lo em um assento no corredor, ou até transferi-lo para uma fileira com mais espaço para as pernas. Mesmo quando o sistema indica que o voo está lotado. Isso não funciona em todas as situações, mas acontece com muito mais frequência do que se imagina. Um exemplo prático: se você estiver sentado longe do banheiro e isso causar desconforto real, basta dizer com calma: eu ficaria mais confortável perto do banheiro. Existe alguma possibilidade de ajuste? Depois que o embarque é concluído e os assentos vagos ficam visíveis para a tripulação, geralmente é possível reorganizar a distribuição. O segredo não é insistir, mas fazer o pedido com segurança e educação. A frase ideal é: se houver alguma possibilidade de flexibilidade por cortesia, eu agradeceria muito. Isso expressa uma necessidade legítima de conforto sem soar como exigência, e deixa a equipe livre para ajudar de uma forma que o sistema nem sempre permite automaticamente. As companhias aéreas lucram muito com a falta de informação dos passageiros, e quem mais sofre com isso são justamente os viajantes mais velhos, que poderiam ativar proteções essenciais, mas desconhecem completamente sua existência. À medida que chegamos ao fim de 2025 e entramos de vez em 2026, esse conjunto de novas políticas, desde isenções de taxas até o direito ao embarque assistido, passando por assentos acessíveis, proteção ao acompanhante, regras para conservação de medicamentos, assistência contínua à mobilidade e flexibilizações tarifárias, transforma profundamente a experiência de viajar. Quando você sabe como ativar essas proteções, embarca com mais tranquilidade, mantém seus itens essenciais sempre por perto, evita cobranças injustas, circula pelo aeroporto com mais confiança e deixa de depender da boa vontade de terceiros para exercer direitos que já existem. Esses benefícios não são favores, são direitos. E quando um viajante mais velho usa as palavras certas, todas essas políticas que muitos agentes preferem não mencionar passam a ser obrigatórias. Portanto, ao viajar, lembre-se: você não está pedindo um privilégio, está apenas ativando proteções criadas especialmente para apoiar você. E agora, me diga, qual foi o melhor benefício ou a melhoria mais inesperada que você já recebeu em uma viagem? A sua experiência pode aparecer no próximo vídeo.